Boa tarde, galerinha do meu canal do YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é Daniela Laufer. Quero desejar a todos e todas uma ótima tarde de quinta-feira. Que Deus os abençoe e que a graça e o poder dele esteja no coração de cada um. Amém? Eu vim aqui compartilhar uma palavra com cada um de vocês nessa tarde, que se encontra no livro de 2 Reis 5. A Bíblia fala sobre Naamã, o chefe do exército da Síria. Naamã era um homem rico que tinha muitos bens. Ele tinha tudo e Naamã tinha uma lepra, a qual a lepra que ele tinha dentro dele ninguém poderia curar, nem os médicos, ninguém poderia fazer nada por aquele homem, porque a doença dele era grave. E então ali a palavra de Deus diz que Naamã, ele com aquela lepra, ali ele não sabia mais o que fazer e certo dia o povo de Israel chegaram até aonde ele estava e Naamã, ali que foi encarregado daquele povo de Israel, foram uma tropa que saíram das suas terras e foram para a terra onde estava aquele homem. E com aquele povo foi levado cativo uma menina para ficar na casa de Naamã. E ela foi levada como escrava. E a palavra diz que aquela menina, já fazendo alguns dias que estava ali, ela falou para a esposa de Naamã, ao saber que ele tinha aquela lepra: se meu senhor fosse até o rei de Israel, porque lá na terra de Israel existe um profeta chamado Eliseu. Se ele fosse até lá, ele conversaria com o profeta e o profeta diria a ele o que fazer para ser curado. E ali então, Naamã era orgulhoso. E ali a sua esposa então chegou e falou para ele sobre que aquela menina havia dito que tinha um profeta na terra de Israel. E essa menina então, ao falar, a mulher disse a ele, e Naamã foi até esse profeta. E chegando lá, o profeta Eliseu, ao saber que Naamã estava à sua procura, falou para Geazi, que era um dos moços que trabalhava com ele: pergunta a esse homem o que ele quer. E Geazi foi até a ele e o perguntou. E quando ele perguntou, Geazi voltou e falou para o profeta. E o profeta disse:
Não, mas quem sou eu para que esse homem venha até a mim para ser curado? Porque não há outro que possa fazer milagre, não tem outro que possa fazer algo por ele senão Deus. E aquele jovem, então, ali, ao ouvir o que o profeta estava a falar, o profeta disse a ele: mande o recado para ele que ele vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E então, aquele homem, ao ouvir essa notícia, ele disse: ah, mas é um rio sujo. Ah, eu ir lá no rio, sendo que eu vim aqui para receber uma cura pelo profeta, e o profeta pega e me fala isso para mim ir até o Rio Jordão. Não teria outro rio mais limpo para mergulhar? Vou ter que ir até aquele rio. E então ali, os seus criados que estavam junto com ele, seus empregados, soldados, os que estavam a seu serviço, falaram para ele: olha, se eu fosse você, iria. Se eu fosse você, seguiria o conselho do profeta. Por que você não vai até o rio e mergulha? Você pode ser curado. E ali, então, aquela era a chance do profeta. Naquele momento, era o momento que Deus tinha reservado para fazer um milagre na vida dele. Mas ali, o seu orgulho era tão forte no coração que ele não queria dar ouvido. Ele achava que ele não precisava se sujar, que ele não precisava ir até o rio e fazer aquilo que estava sendo dito a ele. Mas então ele ouviu o que seus empregados falaram e foi até lá. E ao chegar lá, ele mergulhou as 7 vezes naquele rio. E a sua carne foi limpa, a sua carne foi restaurada. Aquela lepra que estava sobre ele, o Senhor curou, o Senhor arrancou, porque ele deu um passo de fé. Aleluia! Muitas vezes nós deixamos o orgulho tomar conta das nossas vidas, pensando que, eu não preciso fazer nada. Não, mas você precisa abrir seu coração. Você tem que deixar de lado aquilo que está atrapalhando a tua vida espiritual, aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com o Senhor. Aleluia! Porque é tempo de restauração, é tempo em que o Senhor tem escolhido o seu povo, que o Senhor tem levantado o povo para marchar. E se você deixar o orgulho tomar conta do seu coração, o Senhor não tem como te abençoar. Aquele homem, quando ele tomou a iniciativa de fazer o que estava sendo dito a ele, a sua vida foi restaurada. Aquela lepra saiu do seu corpo. E a sua pele, a sua carne ficou lisa, ficou limpa. E ali então, ele levou ouro, prata, mudas de roupas, vestes para presentear Eliseu. Mas Eliseu, naquele momento, não aceitou, porque o milagre que tinha acontecido na vida de Naamã aconteceu para a glória de Deus.
Aleluia. Oh, glória, 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 aleluia. É um mistério grande nessa palavra. É um mistério que muitas vezes, aonde o orgulho tem entrado, aonde a vaidade tem entrado, não tem como o Senhor habitar. Mas quando nós nos aquebrantamos diante de Deus, quando no nosso coração nós nos prostramos na presença do Senhor, nós somos mais que vencedores, porque o orgulho vai embora. Aleluia. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso eu faço, eu posso, eu vou, eu mando. Muitas vezes a gente acha que sendo assim, as coisas vão dar certo. Mas eu digo para você que tudo vai dar certo se você se prostrar diante do Senhor. Se você entregar a tua vida na presença dele, se você entender que o teu coração foi feito para adorar ele. Ele não quer que você sofra, mas ele quer que você tenha uma vida abençoada e com abundância. Para você ser uma terra que prospera, você precisa deixar de lado as coisas do passado. Você precisa deixar de lado o que está te influenciando ao caminho mal, o que está levando a sua vida a muitas vezes a se apegar nas coisas materiais, a se apegar naquilo que não tem o porquê. E muitas vezes ali o Senhor fala 1, 2, 3 vezes, o Senhor continua falando. E muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados para ouvir a sua voz. Porque nós não devemos de temer o homem, mas nós devemos de ter o temor de Deus no nosso coração. Eis aí a oportunidade que você tem, que eu e você temos, de estarmos na presença do Senhor, de deixar que Ele venha cuidar dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa vida, para que lá na frente nós venhamos a ter um lindo testemunho para contar. E muitas vezes nós deixamos as oportunidades passar. Mas eu tenho para te dizer nesta tarde que se você deixar o orgulho e descer, o Senhor irá te abençoar. Naamã, para ser abençoado, ele teve que descer. E nós também, para sermos abençoados, nós temos que descer na olaria de Deus. Descer à casa do oleiro para que o milagre aconteça. Descer à casa do oleiro deixando o nosso eu de lado, deixando as coisas que não agradam aos olhos do Senhor de lado e fazendo somente a sua vontade. Aleluia! Para que assim Ele possa restituir o que foi perdido, para que assim Ele possa fazer acontecer na nossa vida a sua vontade, porque é o tempo de vencer. E o Senhor conta comigo e com você para essa grande obra. O Senhor conta com as nossas vidas, porque enquanto Ele tem almas precisando ser resgatadas, tem vidas morrendo sem Jesus. E nós o que estamos fazendo? Muitas vezes estamos de braços cruzados e ficamos ouvindo notícias de pessoas que se perderam e muitas vezes não fizemos nada. Mas que a partir de hoje possamos ter um pensamento diferente. Que hoje nós possamos entender que nós
quanto povo de Cristo que estamos aqui nesta terra, nós fomos chamados para semear, nós fomos chamados para plantar frutos bons, para ser uma árvore que frutifica, uma árvore boa. Aleluia! Do que adianta muitas vezes as riquezas deste mundo, porque Naamã ele estava apegado nas suas riquezas. Eu não sei como estava o seu coração naquele momento, mas Naamã, por ter tanto dinheiro, ele achava que poderia ser feito o melhor para ele, porque depois ele poderia pagar. Ele achava que ele não precisava entrar no rio. Mas foi diferente do que ele pensou. Ali naquele momento, ele entendeu que é preciso se humilhar. Ele entendeu que é preciso reconhecer que só há um Deus, um só Senhor, um só mediador, há um só Pai, um só Espírito, um só Deus de todas as nações. Aleluia! Ali como aquele jovem rico que chegou até Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não roubarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E ali, ele ouvindo o mestre falando sobre os mandamentos, ele falou: mestre, tudo isso tenho feito. Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E ali o Senhor disse para ele: então vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. E ali aquele jovem saiu da presença do mestre, triste por o que ele ouviu, por ele ser tão rico. E ali ele valorizava mais os seus bens do que a sua própria salvação. Ele estava preocupado era com os seus bens e não em ser salvo. Mas ali ele saiu da presença do Senhor e foi embora. É muito triste, irmãos, quando vivenciamos isso no meio da sociedade, em que essa nação poderia estar na presença do Senhor, poderia escolher o melhor de Deus, mas não querem. Preferem desfrutar do melhor que eles podem. Mas do que aproveita o homem do seu trabalho? Do que adianta ter tudo, ser rico e não ter paz? Do que adianta ter tudo o que quer, mas não ter a sua salvação, não ter Jesus? É a mesma coisa que fosse um nada, que fosse vazio, a mesma coisa que nada pudesse preencher o seu coração, e realmente nada pode preencher o coração de uma pessoa que não tem Jesus. Aleluia! Mas que nessa tarde eu e você, que todos nós possamos estar com o nosso coração, com a nossa vida, atentos na presença do Senhor, com o nosso coração edificado através da sua palavra, e fazer o melhor que nós pudermos, fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda.
Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que Deus os abençoe. E quem quiser deixar o seu nome para oração nos comentários, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, comentem, curtam, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que chegarem. Que Deus os abençoe, um grande abraço